Olá, pessoal! Está começando o primeiro episódio do podcast Gonzaga em Movimento. Podcast feito por alunas e alunos do ensino médio e nono ano do Colégio Gonzaga. Bom, nesse podcast nós vamos apresentar muitas dicas e, claro, estudos. Eu sou Isadora Bus. Eu sou a Lívia e nesse podcast a gente vai estar mostrando um pouco mais sobre o cotidiano da escola, a vida de quem está trilhando esse caminho, e a gente vai estar sempre com pessoas imperdíveis e assuntos muito bons e com um bate-papo que só a gente consegue fazer. Então se ajeita aí e vem com a gente. Bom, para iniciarmos, vamos mostrar a nossa convidada, a Prof. Júlia. Prof, por favor, se apresenta um pouco, fala o que tu faz aqui na escola. Olá, pessoal! Oi, gurias! Muito prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, estou muito grata. Eu sou a professora Júlia Ruas, sou professora aqui no Colégio de Produção Textual dos nonos e primeiros anos do ensino médio. Bom, Júlia, a gente vai falar hoje sobre a literatura e a vida, o que os livros estão nos falando, e a gente tem algumas perguntas para ti. Prof, o impacto da literatura na denúncia social. Gurias, a literatura, né, assim como qualquer movimento artístico, né, a música, são elementos fundamentais para a denúncia social, né? Então a gente vê tanto escritores clássicos como também contemporâneos, escritores da nossa geração, né? A gente tem muitos escritores jovens que mostram isso, mostram a nossa realidade, a realidade do Brasil, né, as coisas que nós vivemos. Posso citar, obviamente, alguns autores, né, de que gosto muito, que são esse exemplo, assim, de denúncia social, como Conceição Evaristo, né, não sei se vocês conhecem, mas também Carolina Maria de Jesus, que são mulheres escritoras muito importantes nesse movimento de denúncia social, né, de mostrar a verdade nua e crua, né, então a gente teve por muito tempo uma literatura né, antigamente, assim, que não mostrava a realidade, não era a pessoa que realmente vivia aquilo, relatando aquilo. Sim. E a partir ali de Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, a gente começou a ver pessoas que realmente viviam aquelas situações de pobreza, de miséria, muitas vezes de machismo, de racismo, né, relatando. Então foi, nesse momento, assim, foi muito impactante ler essas pessoas relatando aquilo que viviam, né, como a Carolina, por exemplo, que tem o diário dela, né, que ficou muito famoso, que é o Quarto de Despejo, o nome do livro, era o diário dela de verdade, né? Não era um diário montado para vender, era o diário dela. Então, olha o impacto disso, né? Para hoje a gente ler isso e pensar, nossa, é isso aqui, sabe? Isso é a realidade, né? E também uma forma da gente pensar em mudanças também a partir disso, né? Poder ler isso ser impactado, né? Gerar essa empatia que os livros também geram na nossa vida, mas buscar alternativas, buscar soluções a partir disso também, né? Uma forma não só da gente ver a realidade, mas também poder usar isso para mudar a realidade, né? Sim. Acho que é super importante a gente pensar. E essa questão da denúncia social me lembra da história do Jorge Amado e o livro dele que foi queimado na praça por causa da denúncia que ele trazia. Exatamente. E até hoje a gente tem, infelizmente, muita censura, né? Teve um livro recentemente que foi censurado, que foi, talvez vocês conheçam, O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, né? Então, hoje ele é uma leitura obrigatória em alguns vestibulares, né? Mas foi censurado quando o governo, agora eu não me recordo de qual, né, de qual cidade, censurou porque estava na lista de leituras e, né, não podemos falar sobre isso. Pô, mas como assim, né, não podemos falar sobre isso? É um tema necessário, né? Com certeza. E a gente também queria saber um pouquinho mais sobre o que cai no vestibular, né? Porque quais são os livros que mais caem, o que tá mais aparecendo no Enem, no PAV, os mais cobrados mesmo. Os temas sociais, porque tu falando do Quarto de Despejo, prof, eu já li muitas redações que falam sobre o livro e a gente quer saber o que ajuda a refletir pro pessoal que vai prestar o vestibular esse ano, ou que é pelo menos treineiro, né? Claro, com certeza. Isso é muito importante por isso, porque sempre vem, né? Tanto no Enem, ali na linguagens, quanto no PAV também. O PAV tem uma lista de leituras obrigatórias. E aí já digo uma obra que vem sempre, pelo menos no PAV, né? Macunaíma, de Mário de Andrade. É uma obra que vem sempre e é muito interessante, é muito legal.
Quando às vezes a gente começa a ler esses livros mais clássicos e pensa, né? Mas, cara, depois que tu entra na história, tu vê, assim, que é muito massa, claro, é uma linguagem um pouco diferente do que a gente tá acostumado, porque tudo muda, nossa linguagem muda, né? A forma como as pessoas se expressam muda, mas quando a gente lê, depois a gente não se arrepende, a gente pensa, nossa, fez muita diferença. E aí, claro, tem outros livros, né? Tanto de livros mais antigos como atuais, que vêm sendo cobrados. Machado de Assis, né? Sempre aparece, super importante. Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas são livros importantes da gente, né, ler, enfim, para as provas, né? Mas também livros, como tu falaste, Carolina Maria de Jesus, que é mais contemporânea, e ainda assim vem sendo bastante cobrada, né, nessas provas. O próprio Jefferson Tenório, né? Itamar Vieira Júnior também, o escritor de Torturado, também vem... sei qual é esse livro. Isso, ficou bem famoso, um livro muito massa. Também, né, vem sendo cobrado aí, então acho que é importante. Sim, e prof, falando sobre isso, tu falou de Machado de Assis, e onde é que estão os escritores novos, os contemporâneos? Onde é que eles se encaixam nesse contexto de literatura hoje em dia? Eles estão firmes e fortes, né? A gente, às vezes, relaciona muito, assim, a escritores antigos, né? Sim. Como o próprio Machado de Assis, que sempre vai ter o lugar dele, sempre vai ser maravilhoso, mas a gente também tem que estar aberto a, né, novas escritas, novos escritores. Então, eu gostaria de destacar um que talvez vocês conheçam, que é um escritor do gênero que eu gosto, que é suspense. Eu gosto de suspense, eu gosto de, sabe, o plot twist chegar no final e tudo que eu achava que era, não é. Não é. Eu adoro isso. Ah, eu também amo. Que é o Rafael Montes. Conhece? Tô louca pra ler um livro dele. Maravilhoso. Eu indico todos que eu já li, eu acho maravilhosos, que é um escritor novo e também ele faz séries também, a própria Bom Dia Verônica, não sei se vocês conhecem, foi sim. Lançou uma nova agora na Netflix também, sai quinta-feira agora, sai Dias Perfeitos, a série, então acho que talvez seja um escritor assim pro jovem começar a ler, né? De repente é um caminho assim, pra começar a ler, porque ele é muito massa. Assim. E acho que ele já teve até aqui em Pelotas. Sim, eu ia comentar isso. Que legal. Ganhasse uma autógrafo. Sim, ele não fiquei até o final, porque era muita fila. Mas não tive condições de ficar até o final, mas eu fui na entrevista dele aqui na Feira do Livro em Pelotas, foi bem legal. Coisa boa. Sim. A gente ainda queria perguntar sobre um livro que tu queria que todos os teus alunos lessem. Aquele livro que tu é tão bom que tu queria que todo mundo lesse, sabe? Podem ser dois? Podem, prof. Um clichê, um bem clichê, mas que vou explicar por quê. E o outro que é o que eu amo, tá? O clichê, entre muitas aspas, é O Pequeno Príncipe, tá? Por quê? Porque ele é um livro que, ao meu ver, tu tens que ler criança e tu tens que ler depois adulto, sabe? Eu fiz isso, eu tive essa experiência, conheço várias pessoas que fizeram, e tu passas a ver com outros olhos, tu entende de uma outra forma. Então, claro, é um livro que geralmente o pessoal lê na escola, né? No quinto, sexto, sétimo, e que saco! Né? Depois, no nono, quando a gente fala sobre esse livro, eu tive que ler, que saco! Mas aí, quando tu lê depois, jovem, né, maior ou adulto, tu tens outra percepção. Tu passa a ter outras reflexões. Tudo que tu lê ali te impacta de uma forma diferente. E aí tu consegue também te conectar com aquele eu criança, né? E com esse eu mais maduro para ler esse livro. E eu acho fantástico. Mas pensando em literatura brasileira, eu diria Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que eu já havia comentado, né? Que é um livro minúsculo. Eu até trouxe ele, depois posso mostrar. Ele é minúsculo e dentro dele tem 15 contos. Então eu gosto de levar ele pra sala de aula, porque quando eu mostro o livro, eles dizem assim, não, esse livro é minúsculo, a gente lê em um dia. Eu disse, gente, tem 15 contos aqui dentro. Então, acho que pra quem tá começando a ler, ou tem também essa ideia, né, muito errada de que, pra eu ser um leitor, eu tenho que ler um livro de 500 páginas. Não, gente, não tem nada a ver, né? Leitor é aquele que tem o hábito de ler, mas não necessariamente um livro de 500 páginas, um clássico impossível de entender. Não é por aí, né? Ainda mais quando se trata de nós, jovens, né? Que temos a tecnologia, né? Os vídeos muito rápidos. Então, a gente também tem que se adaptar a isso e fazer uma leitura também mais rápida, de repente. Por isso que eu indico, e acho que todo meu aluno que teria que ler, né, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Até, inclusive, usar como repertório sociocultural, né, gurias? Pensando em Enem, pensando nas provas que vocês farão, nos textos dissertativos argumentativos. É isso, é usar esses livros também como um repertório, né, sociocultural.
E esse livro é ótimo pra isso. Pois é, prof, tu já falou, então, um livro que tu indica. Tem mais algum outro, assim, porque esse livro é pequeno e as pessoas acham que às vezes tem preguiça, então acho que é sempre bom começar por livros menores. Mas tu tem outra indicação, prof? Tá, deixa eu pensar. Tu indicou já o Rafael Montes, né? Sim. Que eu acho muito interessante começar a ler, porque eu acho que às vezes as pessoas gostam de ler livros mais contemporâneos pra depois começar a se... É o que aconteceu comigo, Sim. prof. Aconteceu mesmo Eu comigo. comecei a ler A Seleção na pandemia, e aí eu comecei entrando por outros gêneros, sabe? Percebi que aquele gênero negro que eu gostava, que eu gosto mais de suspense, igual a ti, prof. E a gente começa assim devagar e depois vai percebendo o que gosta, né? Agora, por conta do vestibular, eu tô lendo realmente livros mais... Como é que eu vou dizer? Mais... Escolares. escolares, com temas são sociais, temas. né? Que não sejam apenas ficção. Sim, eu li um agora do Jorge Amado, que eu falei, Capitães de Areia. Maravilhoso. Eu amei o livro, tipo... Eu não imaginava que eu ia gostar, por causa dessa questão, esse estigma que tem com livros escolares, com essa questão, mas eu li, eu amei, assim, A sensação lendo o livro é até um pouco de pesar, porque é uma denúncia social muito forte do que acontece com os personagens, é muito forte, tu fica refletindo sobre a vida, sobre o contexto do mundo, porque é algo real. Aquilo ali não era uma coisa A ficção, inventada, né? era a realidade. Não, perfeito. Eu quero indicar, então, um outro autor, que é aqui de Porto Alegre, que é o José Faleiro. Não sei se vocês Eu não conhecem. Eu conheço. Também pensando em denúncia social, ele tem livros talvez um pouco mais densos, assim, no sentido também da própria crítica da denúncia. Eu indico ele, né? Tem 2 livros que eu gosto bastante, que é o Supridores, que talvez seja o mais famoso dele, e também um que eu trouxe pra mostrar pra vocês também, que é Mas em que mundo tu vives? Que são crônicas, daí é um livro mais grosso, assim, mas de crônicas, também muito, muito interessantes. E é isso, assim, a gente começa a ler e começa... E gera uma emoção muito grande, né? De pensar que aquilo é a realidade, né? Eu gosto muito desse tipo de livro, não adianta, eu não consigo fugir disso. Mas, Isadora, tu falaste uma coisa muito importante, que é descobrir o que tu gostas de ler. Eu que sempre gostei de ler, que sou professora de português, produção textual, já fui professora de literatura, demorei a entender, assim, ó, eu gosto disso, né? Sim. Por muito tempo li livros que, sabe, assim, não dava gosto, não dava vontade. Até, né, eu experimentar vários tipos e entender que eu gosto mesmo, aquilo que... Não que eu não leia outras coisas, óbvio que leio, mas o que eu gosto mesmo é um suspense, né, algo de investigação. Então, acho que é isso também, a gente tem que experimentar pra entender, pra chegar, né, numa conclusão. Eu gosto de ler isso aqui. Inclusive, eu tô lendo A Paciente Silenciosa, prof. Eu não tu tá sei se tu gostando? lê. Eu tô, acho que na página 100, mais ou menos, mas por enquanto tá muito bom. Eu comecei ontem A Empregada. Já li, prof. conhece? Eu li, Gostaste? mas eu li só o primeiro. Eu acho que eu vou deixar o segundo, porque é uma coleção de 3, Sim, né? São 3 3. livros. E eu vou deixar, eu acho que o segundo mais pra depois, porque por enquanto tô mais focada no vestibular. Mas é muito bom, prof. É sério, tu vai gostar Pois muito. então, eu comecei a ler, e até a própria Colin Hoover também só comecei a ler porque as alunas me indicaram. Pois é. Porque eu ficava assim, será? Aí, mas eu tenho algumas alunas que leem muito, e elas começaram a dizer, Júlia, lê A Empregada, lê A Paciente Silenciosa. Te confesso que a Paciente Silenciosa não te me pegou pegou muito. muito. Mas A Empregada, eu tô assim, louca pra Suspense, eu gosto bastante dos da Agatha Christie. Sim, não sei também. como é que pronuncia. Muito bons. Mas eu não sou muito do suspense, eu confesso que eu sou muito mais pros clássicos, gosto muito de todos os livros de José de Alencar, eu gosto muito. Maravilhoso. E sou muito mais pra esses livros, mas eu amo suspense também. Eu li da Agatha Christie só aquela Morte no Nilo, eu acho. Eu amo esse Morte livro. no Nilo. Eu amo Muito esse bom. livro. Mas voltando até a falar de Colin Hoover, prof, eu li por indicação também de amigas, e tu sabe que eu li 3 livros dela e eu não gostei de nenhum. Eu também não gostei. Nenhum. Eu li do Verão, aquele Até o Verão Terminar. Tá, sei. Eu não gostei não desse. Eu li É Assim Que Acaba, nem quis ler o segundo. Eu vi o filme, achei o filme bom. Eu li também Novembro 9, terrível aquele. E li As Mil Partes do Meu Coração. Ai, eu não gostei desse. Olha como isso achei muito triste. Como isso é louco, né? Cada pessoa tem uma percepção, então é isso, é muito individual, é muito subjetivo, né? Até mesmo na hora de indicar livros é difícil, porque de repente algo que vai amar, né? Ali vai detestar. Mas eu gostei muito de Verity, que eu li dela. Não, eu li também, eu li Gostei. 4, na verdade. É o que eu gostei. Perdão, eu li 4, eu li Verity, eu gostei também muito. Porque é suspense, eu acho que eu entendi o que eu gosto é de suspense, então por isso que Verity eu gostei. Não, vale muito a pena ler. Esse eu não li. Não, amiga, Vou adicionar vale na minha a pena. lista, eu vou colocar na minha lista. Vale a pena. E, prof, qual é o teu enigma literário favorito? Pode parecer clichê também, mas eu não poderia deixar de falar
né, se Capitu traiu ou não Ventinho. Com Me desculpa, certeza. porque é algo que a gente nunca vai saber. Sim. Então é um enigma que vai ficar pro resto da vida, porque a gente não vai ter a resposta. Mas é muito interessante pensar que era a visão dele, né? Era a visão do Ventinho. E aí, né? Sim. Se traiu ou não traiu? Tem toda a questão Não da saberemos. peça de Otelo também, Sim. que fala no meio do livro. A referência é bem interessante. Eu também fico muito em dúvida. Traiu. Eu sou apegada a Capitu, eu gosto muito do jeito dela. Ventinho, eu acho que não traiu. A gente Eu também acho que pergunta não. até pra professor de produção, professor de português, eles ficam, não, gente, não vamos entrar nesse assunto, porque isso vai render muitas aulas ainda. É verdade, mas... Que é um assunto longo, porque tem muita teoria da conspiração, quase. Tem que pensar que era ele narrando, mas se a Sim. história fosse contada por ela, por Pois exemplo, Seria diferente. seria outra perspectiva, né? Por isso que Talvez a até gente isso faça aparece em séries, né? Uma série que eu gosto muito é Diário de um Vampiro, e é contada pela perspectiva do Stefan. Aí eu sempre falo, imagina se o irmão dele realmente não é tão malvado quanto pensam. Então, depende de perspectiva Claro, mesmo. Toda história tem perspectiva. dois lados, né? É. Depende de quem a gente vai escutar. A gente escutou a dele. Exatamente. E tu conhece mais algum outro livro que tem essa pegada que deixa um final em aberto, assim, a questão de criar teorias mesmo? A própria Verity, né? Verity, Verity, Ah, não, esse é que tu não leste. Essa... Mas no final também, tu Fica em aberto Tu fi- também. Tem gente que não gosta desse final aberto, é a parte que eu mais gosto, eu acho. não é o que eu amo, tá? Eu amo. Final aberto não Te é o que eu incomoda, amo. né? Me incomoda um Uma pouquinho incomodação. porque eu fico pensando, mas será que eu tô certa ou não tô certa? Sim. Mas depois que tu leres, Lívia, a gente conversa. Eu vou Porque adicionar na também. minha lista de leitura esse aí. E eu não esperava isso de forma alguma. Eu também não. Eu estava muito certa Eu de também que... não, eu também não. Bom, Pois tu é, né? entendeu. A empregada é outro que... É. Assim, ó. Sabe quando fala, explodiu minha cabeça, explodiu a minha cabeça. Ai, eu tô Pô. louca que exploda a minha. Explodiu. Comecei, mas Explodiu a minha tava com sono, cabeça. não consegui ler muito. Muito bom, prof. Eu gosto muito de suspense. Tu também gosta? Que bom, prof. Eu vou pedir mais indicações Vamos tuas, trocar, então. vamos trocar. Mais indicações, Prof, tu tem mais alguma coisa que queira complementar no nosso assunto? Eu queria dar uma dica sobre algo que eu tenho pensado bastante. E aí, né, fica realmente para os alunos pensarem sobre isso. Que às vezes a gente pensa, eu não leio, então eu vou começar a ler um livro por semana. Não, né? Não. Vamos pensar em Ser mais metas sinceros. realistas, né? Não é que nem no primeiro do ano que a gente coloca várias Aham. listas, várias hoje eu vou metas fazer um- absurdas e não consegue cumprir. Aham. Então eu acho que quero deixar assim essa dica de a gente pensar com carinho em relação à literatura, que não é um monstro de 7 cabeças que muitas vezes a gente pensa que é, né? Tem esse estigma muito grande, como tu disseste, Lívia. E tentar pensar em metas realistas, ao invés de Sim. eu ler um livro por mês, porque pode parecer, um mês é bastante tempo. A gente sabe que na loucura do cotidiano ali, de estudar para Enem, para PAV, um mês passa voando, né? Fora os deveres da escola também. Então, acho que é pensar assim, ao invés de eu ler um livro por mês, de repente pensa em ler 15 minutos por dia. É. O que são 15 minutos por dia, sabe? 20 minutos por dia. E pensar que a leitura, né, ela tá atrelada a muitas coisas, a criatividade, a empatia, ao próprio vestibular, né? Pensar que vai ter frutos muito positivos, assim, para além, né, do óbvio, assim. Sim. Quando a gente começa a ler, a gente vê que ela gera outras coisas em nós muito importantes, interessantes. E até mesmo vocabulário, né, gurias? Sim. Eu aprendo muito Sim, vocabulário eu lendo também. livro. É. Principalmente com, sei lá, Machado de Assis, esses Sim. mais clássicos, porque eles falam umas coisas que tu não sabe. Sim, umas palavras Aí tu tem que diferentes. pesquisar. O bom de eu tenho Kindle, então o bom é que dá Eu pra também. ver a palavra só Tu clicando. clicando, né? é. Tu já Perfeito. consegue saber o que significa. Isso. Porque com livro físico tem que pegar um dicionário na internet. Eu sou do livro físico. Eu gosto muito de Kindle. Eu também, prof. Eu sou do livro Eu físico. falava Pra isso, mas cheirar eu me rendia... Eu me Eu sou rendia muito aos do livros do Kindle. É. E até esses livros contemporâneos, prof, eu não coloco como... Eu coloco, às vezes, na introdução mesmo, sabe? Aham, Eu lembro de alguma coisa, eu gosto de colocar livro na Com introdução. certeza, é ótimo. Então, isso é bem legal. E voltando àquele assunto até que tu falou, prof, de ser realistas quando a gente fala, vamos ler só apenas um livro por mês, colocar essas metas. Eu acho que teve uma época até no TikTok que as pessoas falaram, porque eu leio 3 livros por semana. Só que, além de cada um ter seu tempo de leitura,
leitura. Eu confesso que eu não consigo ler, assim, 3 livros por semana. Talvez nas férias e uma semana meio... Eu vou esquecer tudo se eu ler um livro 3 livros por semana. Exatamente. Eu acho que 1 livro por mês, assim... Não, tá ótimo. Eu também. E confesso pra vocês que quando eu termino um livro, eu não consigo já começar outro, sabia? Não consigo. Tem pessoas que leem 2 ao mesmo tempo, 3 ao mesmo tempo. Eu não sou essa pessoa. Eu confundo as histórias. Exatamente. Eu acho que perde até a vontade de ler um outro. Sim. Eu não, claro, vai de cada um, né? Mas eu não sou assim. Eu leio 1 por vez. E quando eu termino um livro, eu preciso de um tempinho. Às vezes até pra digerir. Porque como eu leio alguns livros meio pesados, assim, né? Sim. O próprio Rafael Montes tem que digerir. Então eu espero um pouquinho. E cada um entender também a sua forma, né? Como que funciona pra si. É importante. Sim. Eu acho que isso até pode gerar ressaca literária, né? Sim, tu ficar lendo um monte de coisa, alguma hora vai chegar, tu ficar 6 meses sem ler, assim. Sim, com certeza. Mais ou menos isso, então. Então é isso, a nossa conversa com a Prof. Prof, muito obrigada por vir no nosso podcast. Gente, obrigada por terem assistido. Um beijo pra vocês. Fiquem ligados nos próximos episódios e tchau, tchau. Tchau.